Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito, e não tinham podido esperar, nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite em honra do Senhor deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. De nós, seu povo, humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor, e tirou do meio deles Israel, porque eterno é seu amor, com mão forte e com braço estendido, porque eterno é seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é o seu amor. Fez passar no meio dele Israel, porque eterno é o seu amor, e afogou Faraó com suas tropas, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A travessia da esperança à noite da partida. Na calada da noite, quando os gritos do Egito ainda ecoavam na memória do povo, Israel caminhou com passos apressados, levando nos braços os filhos, nos ombros o pão por fermentar, e no coração o anúncio da liberdade. Era noite de vigília, mas o céu já desenhava uma aurora. O Senhor passa. E toda dor ganha sentido, toda história se enlaça à promessa. A marcha dos 600.000 não era apenas fuga, mas símbolo do nascimento de um povo que aprendeu, sob o jugo da escravidão, que a misericórdia de Deus é eterna. Como nos canta o salmista, com mão forte e braço estendido libertou-nos. Hoje também nós nos levantamos de nossos exílios modernos, o medo, a indiferença, o cansaço espiritual, e partimos rumo a Sucote, lugar da esperança reconstruída. O servo e a misericórdia. No Evangelho, o servo escolhido não ergue a voz em tumulto, mas se inclina silenciosamente sobre os que doem. Não quebra o caniço rachado, pelo contrário, o reergue.
Não apaga o pavio fumegante, sopra ternamente até reacendê-lo. Esse é o Cristo que cura multidões em silêncio, que ama em profundidade, que reconcilia o mundo sem alarde, mas com verdade. Assim como Deus libertou o povo com o braço estendido, Jesus estende os braços na cruz, não para ferir, mas para acolher. E nós? Como reagimos ao chamado da reconciliação? Vivemos em tempos onde gritar é fácil e ouvir é raro. Mas o Senhor caminha entre nós, discreto, curando, sem que percebam que foi Ele quem passou. Eternamente sua misericórdia nos alcança. Não nos expulsou por nossa lentidão, mas veio ao nosso encontro, como fez ao povo sem provisão. Cristo é esse pão ázimo, simples, vivo, sem fermento da vaidade, que nos alimenta no deserto dos dias cinzentos. A reconciliação é a nossa travessia. Povo de Deus, hoje é noite de vigília. Somos chamados a observar com olhos do Espírito, a perceber que nossa saída do Egito é diária. Cada gesto de compaixão, cada recusa à violência, cada reconciliação ofertada é uma passagem pelo Mar Vermelho. Não despreze o caniço ferido. Ele pode ser você. Não apague o pavio que fomega, talvez seja a fé do irmão. Somos enviados como testemunhas do amor silencioso que transforma. Cristo não precisou gritar para instaurar a justiça. Então também nós, com ternura e firmeza, sejamos sinais de que Deus não nos deixou no cativeiro da indiferença. A reconciliação é a verdadeira travessia. Se no passado a libertação foi uma jornada física, hoje ela é espiritual e interior. Cristo nos convida a reconciliar com o outro, com Deus, consigo mesmo. Vamos atravessar, juntos, esta noite de vigília e descobrir que ao fim da estrada a esperança nos espera. Porque eterno é o seu amor. Os textos litúrgicos de hoje são espelhos que refletem nossas lutas, esperanças e chamados. O Êxodo inspira movimentos de justiça social, como os que lutam contra o racismo, a pobreza e a opressão. Assim como Israel saiu do Egito, hoje buscamos sair de sistemas que escravizam mentes e corações. Em tempos de crise de identidade, o Êxodo nos lembra que somos povo escolhido, conduzido por Deus, mesmo em meio ao deserto. A fé não é estática. O povo caminhava, errava, aprendia. Hoje também vivemos uma espiritualidade dinâmica que exige escuta, coragem e confiança. Os ídolos de prata e ouro se transformaram em consumo, status, poder. O Salmo nos convida a confiar no Deus vivo, não em estruturas vazias. Relembrar os feitos de Deus fortalece a fé comunitária. Em tempos de separação, o Salmo nos une em torno da fidelidade divina. Jesus não grita nas praças, mas transforma vidas. Em um mundo barulhento, somos chamados a agir com ternura e firmeza. O Evangelho nos lembra que fomos reconciliados para reconciliar. Em tempos de cancelamento e divisão somos pontes, não muros. Em seu nome as nações depositarão a esperança. A mensagem de Cristo é para todos, e hoje mais do que nunca precisamos dessa esperança inclusiva. Esses textos nos ensinam que a libertação é um processo que continua. O louvor é uma forma de lembrar e resistir. A reconciliação é o caminho para restaurar relações. Oração. Senhor da travessia e da promessa, tu que ouves o clamor dos que estão cansados de ser invisíveis, faz de minha vida um caminho em direção à reconciliação. Que eu não viva de provisões fermentadas pela vaidade, mas de pão simples, como aquele dos que partiram em silêncio, crendo que tua mão forte jamais os abandonaria. Em tempos de pressa, onde a fé vacila sob o peso da ansiedade, ensina-me a fazer vigília na noite, aquela mesma onde tu passaste e libertaste teus filhos sem esperar que fossem perfeitos.
dá-me coragem de partir, mesmo que eu não tenha tudo preparado, porque o deserto começa no coração antes de pisar na areia. Tu que não apagas o pavio que ainda fumega, reacende em mim a chama da compaixão concreta. Hoje no Brasil e no mundo, muitos caminham o êxodo do desemprego, da fome, do preconceito, do luto que não foi abraçado. Faz-me servo silencioso, que cura sem fazer alarde, que escuta sem julgar, que se ajoelha sem perder a dignidade. Que eu aprenda contigo a não gritar nas praças, mas anunciar o direito com ações que falem mais que palavras. Desconstrói em mim todo discurso sem gesto, todo zelo sem misericórdia, toda fé sem prática. Ensina-nos, Senhor, a passar o mar vermelho das divisões com passos de ternura e pontes de reconciliação. Que eu reconheça no outro, seja pobre, estranho ou irmão perdido, o teu rosto ferido e ainda assim cheio de esperança. Hoje, diante da cultura do descarte, do espetáculo vazio, dá-nos mãos estendidas como as tuas, firmes, mas acolhedoras. Ajuda-nos a não quebrar o caniço rachado das relações humanas. Que nossa fé seja ázima pura, livre da soberba fermentada. E se tua misericórdia é eterna, como o salmista canta, que ela seja também eterna em mim, nos meus gestos, escolhas e silêncios. Hoje, aqui nesta realidade marcada por urgências e exílios interiores, eu me levanto contigo e caminho em direção à terra onde o amor triunfa sem precisar vencer para provar que é forte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.